Olá pessoal! A engenharia é uma área do conhecimento que se vincula fortemente ao desenvolvimento de tecnologias. Através da engenharia, a natureza é modificada e construída de modo a atender às necessidades dos seres humanos. Uma das áreas da engenharia, a geotecnia, foca em como se pode lidar com as condições de solo. Os problemas de obras de engenharia relacionados a solos é algo que afeta a vida de todos, desde suas próprias casas até obras públicas que fazemos uso. Até para compreender melhor os riscos de vida que corremos quando passamos por uma ponte, esse será o nosso tema de conversa de hoje. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. Ele é doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa, onde também fez graduação e mestrado. É um mineiro que trabalha há 8 anos na Universidade do Estado de Mato Grosso, pesquisando e publicando na área de geotecnia em temas como fundações e estabilização em solos. Nosso entrevistado é o Dr. Flávio Alessandro Crispim. Bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado também pelo convite. Olha, eu sou da área das ciências sociais aplicadas e para mim é uma oportunidade e um desafio de entender a área das engenharias. Epistemologicamente falando, que para o pessoal de casa, a epistemologia é a ciência das ciências, é como se estruturam as ciências. Epistemologicamente falando, a engenharia, ela é uma ciência também? O que se preocupa? Com o que se preocupa a engenharia? Bom, a engenharia pode ser chamada de uma ciência, mas ela está mais para uma técnica, né? Muito mais voltada para a técnica do que para uma ciência propriamente, embora a gente tenha vários aspectos que são científicos, né? O desenvolvimento de teorias e se for pensar em solo, em estruturas, o desenvolvimento tecnológico, embora use aspectos da matemática, de ciências mais puras, ela vai aplicar isso para um fim prático, né? Mas é uma ciência intermediária, vamos dizer assim. Para o pessoal de casa que não é do meio, para entender melhor como que a pergunta se caracterizou, é que ciência a gente costuma falar sobre a produção de conhecimento que busca a verdade. E a engenharia ela também está preocupada não só com a verdade, mas com a solução de problemas. E aí ela bebe de qualquer fonte, da matemática, da física. A engenharia usa biologia também? Usa também. Se a gente pensar em termos de engenharia ambiental, vai usar essencialmente biologia, química, vai trabalhar. É uma área que trabalha com interfaces, ligando as várias áreas para resolver um problema. Problemas normalmente não são muito específicos, né? Não é difícil, problemas práticos, não tem lá uma característica muito clara, só isso aqui resolve, só a matemática resolve, só a biologia resolve. Normalmente tem várias áreas conectadas. Então o engenheiro é alguém bem preparado, de forma até holística, a olhar para um problema e tentar resolver aquele problema utilizando o que for necessário para resolvê-lo. O máximo de técnicas possíveis. Bacana. E a geotecnia, como que entra dentro desse conceito de engenharia? A geotecnia faz parte da engenharia no que toca ao solo, né? A terra, vamos dizer, para ficar mais claro, né? Então, basicamente toda obra vai ser colocada sobre o solo, está apoiada no solo, né? Não temos, a maioria das estruturas não são flutuantes, então algumas estão sobre água, mas a maioria sobre o solo. E diretamente então já tem um impacto. E muitas vezes, muitas estruturas são feitas de solo, né? Que é o caso de barragem, aterros. A gente usa o próprio solo como material de construção. Tijolo feito de solo, né? Então tem essa interface direta. A geotecnia ela trabalha essa área toda. Toda vez que se trabalha com solo para apoiar a estrutura ou para fazer a obra, a geotecnia está envolvida. E aí eu imagino que deve ser uma área que trabalha multidisciplinarmente, principalmente com a questão da geologia, né? Os solos eles se comportam mais ou menos todos da mesma forma ou tem muita diferença entre um solo e outro? Tem muita diferença. Normalmente, a área da geotecnia dentro do curso de engenharia costuma ser uma área bastante complicada para o aluno, para o engenheiro também, para trabalhar com essa área, justamente por isso.
ela tem um aspecto meio, podemos dizer, um pouco humano ali, né? Uhum. Que cada pessoa é diferente, cada solo também é diferente. Tudo que envolve muito, está muito próximo do natural, acaba sendo assim, né? A não ser a rocha, que é um pouco mais estável, mas a princípio o solo varia bastante, dependendo às vezes em poucos quilômetros, poucos metros, muda completamente. E para cada tipo de solo precisa de um tipo de tratamento específico para poder fazer obra de engenharia? Para cada tipo de solo, um tratamento específico. Tá. O programa vai tratar de problemas de obras, né, de engenharia relacionados a solos. Que tipo de problemas nós podemos ter? Bom, a gente pode ter muitos problemas relacionados, já que o solo varia muito, as propriedades mudam bastante, a gente pode ter vários tipos de problemas. Mas alguns problemas são bem específicos, por exemplo, tem problemas em barragens, que só se aplica para barragem, problema de alguma fundação específica só para aquilo, mas os problemas que a gente pode pegar para quem está em casa, né, que vai comum, todo mundo vai ter contato com esse tipo de problema, são os que a gente vai tratar aqui, que são principalmente o que a gente chama de recalque, que é a compressão do solo, e isso influi na estrutura. Normalmente aparece trincas principalmente trincas ou até a ruptura, colapso da estrutura mesmo em função da deformação excessiva do solo. Você trouxe um material para gente ver sobre isso, né? Um conjunto de fotos. Vamos dar uma olhada. É que eu não preparei o material, mas eles editam. Nessa brincadeira, eu ainda estava com o material anterior. São 3 fotos, né? Pode ir? Bom, a primeira foto é da torre inclinada de Pisa, né? Ela é um exemplo clássico de recalque de solo? Um exemplo clássico. Talvez não. É o exemplo mais clássico. Né? Se falar de recalque, fala da Torre de Pisa. Até hoje, em obra construída, talvez seja o mais antigo problema evidente. Né? De pé? De pé. Porque pode ter tido outro e cair. Ela é do século XIII, então já quase caiu. Nos anos 90 foi feita uma intervenção para que ela fosse... Não foi colocada reta no prumo porque perdia a característica de ser Torre de Pisa, né? Tem que ser inclinada. Mas diminuiu-se a inclinação dela para que ela não caísse. Então, nesse caso aí, o recalque, qual a definição de recalque? O que significa o recalque do... Bom, o recalque é basicamente a compressão vertical do solo. Então a gente colocando a estrutura sobre o solo, ele vai comprimir com qualquer material flexível, como se fosse uma esponja. Né? A gente se colocar uma carga, colocar a mão sobre uma esponja, ela comprime. Colocar a mão aqui sobre a mesa, praticamente ela não comprime. Então, tem alguns solos que são bastante compressíveis, outros quase não comprimem. Então, o recalque vai ocorrer essencialmente em solos que se comportam comparativamente aí como se fosse uma esponja. Ele está cheio d'água, quando se coloca a estrutura, ele não resiste àquele peso todo e comprime. É sempre a água, então, a variável que age nesse processo? Ou quais as variáveis que agem sobre o solo para que possa haver recalque? A gente separa normalmente o recalque, não é só sobre quando o solo está cheio de água. Pode ser um solo que tem ar, um solo normal, que compacta, né? A gente só separa os dois conceitos. Se ele estiver saindo de ar dos vazios, né? Ele estiver comprimindo e sai ar, é uma compactação. Se ele está cheio de água, se sai a água dos vazios, é um que a gente chama de adensamento. O recalque, ele principalmente está ligado com o efeito de adensamento. Porque a água demora mais para sair do solo e aí é que a gente tem um problema principal. Quando é compactação, colocando durante o período de construção, o solo já compacta, não tem mais grandes problemas. Mas quando a água demora bem mais para sair,
termina a construção e a estrutura fica lá deformando, né? Isso tem problemas na vida, na estrutura, no tempo de uso da estrutura. Daí que se estuda mais isso do que a compactação em si. E isso pode ocorrer em qualquer, tipo, em solo arenoso, lama, mesmo em rocha, isso pode acontecer ou não, dependendo de cada tipo de solo, tem uma probabilidade maior? O recalque, ele é importante se ele for grande, né? O recalque muito pequenininho não é importante, porque praticamente a estrutura absorve e não é visível. Então ele é grande quando se aplica para solo mole, que é lama, principalmente. É o que a gente chama de solo mole, que basicamente é uma lama. A areia vai acontecer um recalque com ela, mas rapidamente a água sai e já estabiliza. Pronto. E ele fica... E areias normalmente deformam um pouco. Os solos moles, argilas, né, seriam solos. Normalmente a gente tem problemas com isso perto de água, né, perto de rio ou perto do mar. Os locais que mais tem problemas no mundo, hoje os mais famosos, são a Cidade do México. No Brasil a gente tem Santos, tem o Recife. Então são áreas litorâneas ou áreas que tem muito rio ou algum tempo no passado tiveram a deposição de material lá. Uma das fotos que você trouxe é da Cidade do México, né? Pode nos falar sobre ela? Esse é o Palácio de Belas Artes no México, na Cidade do México, que é também um caso clássico, famoso, de problemas com recalque. Desde o início da construção ele já vem apresentando deformações e teve que sofrer várias intervenções para evitar o colapso da estrutura. Desde a fundação, aplicou a fundação, ele já começou a deformar, né? Chegou a deformar 70, 80 centímetros depois de construído, e aí sofreu uma intervenção na década de 70, se eu não estou enganado, em que foi feito um reforço da fundação, injetando cimento no solo, para que o solo ficasse mais rígido e não deformasse tanto mais. Mas ele foi construído um pouquinho acima da rua, né? Com o tempo ele foi baixando, desceu de coisas de alguns, quase 1 metro já. Né? Ele realmente está afunda. E ele continua, hoje está praticamente estável, né? Ele é construção de 1930, 35, então já tem quase 100 anos, o solo praticamente estabilizou. Mas tem construções e estabilizou porque na área que ele está construído já existiam construções bem mais antigas. Havia um convento e outras construções no entorno aí com mais de 100 anos também. Então, já tinha uma construção que aplicou uma carga, ele já comprimiu, depois colocou essa outra. Se fosse direto no solo natural, ele teria comprimido alguns metros. Né? Ok. E aí nós temos a cidade de Santos. Só que a cidade de Santos a gente vai falar logo depois dos nossos comerciais. Estamos falando sobre os problemas que as obras de engenharia têm em relação ao solo com o Dr. Flávio Crispim. Professor, por que Santos também é um bom exemplo de recalque de solo e de problemas que se tem com solo na questão de engenharia? Bom, não é incomum em área litorânea que se tenha problemas com isso. Normalmente, no caso de Santos especificamente, ele tem uma camada de argila que o mar depositou geologicamente alguns milhares de anos atrás. O mar estava mais alto, aliás, mais baixo do que está hoje, né? Depositou o material, depois hoje ele está um pouquinho mais baixo, e aí ficou aquele material onde estão os prédios hoje. Em cima tem uma camada de areia, então olhando e fazendo os furos a pequena profundidade, a impressão é que se tem um solo bastante resistente. Mas quando se fura em mais profundidade, se encontra um solo bastante mole e que comprime facilmente. E esses edifícios da orla marítima, principalmente, vários edifícios construídos na década de 60, principalmente a maioria, não levaram em conta isso, não se conhecia essa camada inferior. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Se esses problemas de engenharia, eles acontecem porque na ocasião da construção se desconheciam esses fatores. Exatamente. É o caso da Torre de Pisa, sim, é o caso
A Torre de Pisa não se sabia, é o mesmo caso, né? Uhum. Tem uma camada resistente, a fundação é rasa, né? Feita só na superfície, então tinha essa ideia de que resistia. Assim que começou a construir, ela já começou a entortar. O caso dos prédios também foi construído e a construção agora, no século XX, é bem mais rápida. Então, o prédio ficou pronto, vários, rapidamente, e só se percebeu que eles inclinavam mais para frente, né? Nas décadas seguintes, 10, 20 anos depois. Deve ter sido um desespero para as pessoas nos prédios, de repente, começar a perceber que eles estavam ficando tortos, né? E como são prédios altos, lá nos últimos andares tem uma inclinação bastante grande. Às vezes você tem um desvio em relação à vertical de 1 metro, 2 metros, né? Dependendo do prédio. Nossa. O senhor trouxe um vídeo para a gente assistir que fala sobre essa questão e sobre como é viver num prédio torto no litoral de São Paulo. Vamos ver. Professor, o vídeo mostra que as pessoas, pelo jeito, se adaptam, né? O cara estava até bem humorado falando sobre a situação de morar num lugar como esse. Mas a engenharia ela é capaz de resolver problemas como esse? É comum, por exemplo, colocar prédios, endireitar prédios que estão com problema de recalque? É bastante, já se tem vários casos feitos, né, de correções do recalque em função quando fica crítico, fazer esse tipo de correção no mundo inteiro. A própria Torre de Pisa já passou por um processo desse tipo, né, de ter um certo endireitamento. E em Santos tem cerca de 60 a 100 prédios que são inclinados. Vários deles já passaram por intervenções. Tem essa do vídeo, é do Núncio Manzoni, é o mais conhecido, foi mais ou menos nos anos 2000, 2001, que foi feita essa intervenção, e ele foi uma intervenção bem sucedida. Alguns casos não se teve conseguiu estabilizar, né? Tem essas duas situações, ou estabiliza, ele para daquele jeito, ou uma outra intervenção mais técnica, que é essa de voltar ele com a estrutura na vertical. O prédio, o Palácio de Belas Artes no México, também sofreu essa intervenção já nos anos 70. Já tinha tido uma intervenção anterior também, então já é comum fazer isso, né? Mas para evitar também, ali para evitar recalque. Voltar com o prédio na posição original, aí do Belas Artes não se aplicava, porque a fundação dele é diferente. E lá também o recalque não foi o que se chama de diferencial. Você tem uma área mais inclinada que a outra e o prédio entorta, né? Lá foi mais uniforme e um recalque por igual. Aí ele só fica desnivelado em relação ao terreno externo, o que não é um problema, não chega a ser um problema tão grande. Então estabilizou. Daqui a pouco o pessoal já acessa o museu pelo metrô. A Cidade do México não é exagero falar disso, né? Tem recalques tem relatos que se estima, né, de pirâmides astecas que recalcaram 10 metros. Caramba! O que se acredita, né, pelo solo e pela característica que tem hoje, e pelo tempo que ela foi construída, olhando o entorno, as áreas onde não tinha carregamento, ficaram cerca de 10 metros, ela já tinha vários pavimentos enterrados. E não foi enterrado de propósito, foi enterrado porque baixou. Bom, mas nós temos nessa situação exemplos de obras que são grandes ou que têm um valor histórico relevante e que vale o custo de intervenção. Mas existe problema de recalque que envolve a vida de todo mundo, casas mais comuns, né? O senhor trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo?
Esse é o caso talvez mais corriqueiro. Em áreas planas não é muito comum de se ter esse tipo de situação, mas áreas montanhosas é bem comum. Em que se faz a edificação, tem um desnível do terreno, se retira o solo de um lado para nivelar e coloca o solo do lado. E normalmente esse solo não é compactado. Ele é só colocado ali. Quando coloca a construção, no solo natural ela fica estável. Ela compacta ele um pouquinho, mas não chega a ser muita coisa. O solo aqui que está fofo compacta mais então, e distribui quase que a mesma carga. Aí essa parte que está que é onde está destacada ali, né, que está mais compactada, ela desce um pouco mais e aparecem as trincas, as patologias aí na construção. Ok. Esse eu acho que é o caso do prédio. Esse é o caso do prédio em Santos, em que a gente tem os prédios, principalmente ao lado da direita aqui, é um prédio colocado em estaca, ele está apoiado lá embaixo na rocha, estável, sem problema. E os outros dois aqui que da esquerda estão próximos um dos outros, ali no meio, entre um e outro, tem mais carga, porque a fundação está perto. Então ela coloca mais carga aqui na borda. E ali tem mais peso, ele afunda mais. E aí que o prédio entorta. É o recálculo diferencial. Né? Uma outra situação é essa aí, com a mesma estrutura, ela não tem interferência de outra, mas o pilar, aquele pilar mais baixo aqui da esquerda, né, o segundo, ele tem mais carga, pela própria maneira como a estrutura foi concebida, ele tem mais carga do que os outros, e a fundação não foi prevista para distribuir a carga. Quando tu fala de carga, é peso mesmo, peso, né? Carga é peso. Ele tem mais peso que os demais pilares, ele afunda mais do que os outros, ele comprime mais o solo é o mesmo embaixo, e aí dá problema. Já pode encerrar agora, você está fazendo, vai para o terceiro bloco, né? Bom, esse é um tipo de problema, eu acho que as pessoas enfrentam bastante nas casas, mas quando aparecem rachaduras nas casas, então, a probabilidade é ser problemas de solo que está cedendo. Não dá para dizer totalmente que sempre vai ser isso, mas a maioria das vezes é o solo natural que não foi, a fundação não foi adequadamente dimensionada, então está colocando muita carga numa área e na outra menos, aí a estrutura, principalmente a alvenaria, não resiste a uma deformação muito grande, ela trinca, ou se tiver a esquadria, a janela, às vezes não abre, a porta começa a enroscar no chão, né? Isso é bem comum. Ou pode ser um problema hidráulico também, que acontece muito, né? A água tem um vazamento, a água começa a passar por baixo ali do solo, e ninguém vê, ela tira um pouco do solo e ele afunda. Ou às vezes só de molhar o solo ele colapsa. Né? Então, aqui em Sinop, qual que é a origem do... Aqui em Sinop o mais comum é a fundação não está bem dimensionada. Coloca-se muita carga numa área e menos carga em outra. Né? Principalmente porque o solo aqui não tem uma resistência muito grande. Que é bastante então, arenoso. Quando vai dimensionar a sapata, fica uma sapata muito grande, aí chega lá na obra, não cabe direito, vamos diminuir. Essa aqui e aquela outra fica maior. Quando diminui, coloca muita carga num espaço só. E aí essa aqui vai dar problema, a outra lá não. Essa aqui recalca mais do que a outra, né? E aí qualquer tipo de trinca já é um indício de perigo que as pessoas têm que buscar resolver ou não é bem assim? Não é bem assim. A trinca ela pode aparecer e depende do tamanho. É aquilo que eu falei, o recalque a princípio ele não é um problema sério. Se parar rápido, às vezes trinca lá a alvenaria, se ela estabilizou, faz um reparo, tá ok, não vai ter mais nada, né, de problema. Ele fica sério quando aquela trinca começa a progredir, começa a crescer e aquilo for rápido, isso indica que a fundação está indo a colapso. Bom, acho que a gente já teve algumas ideias sobre são esses problemas que podem acontecer em obras em relação à questão do solo, né? E tem alguns assuntos que provocam discussões nas redes sociais, que mexem, comovem as pessoas e que podem se relacionar, podem ser melhor bem interpretados. A gente pode compreender melhor essas discussões se a gente entender esse conceito aplicado a eles. A gente vai falar sobre isso, mas só depois dos comerciais.
Estamos falando sobre geotecnia, sobre uma área da engenharia que cuida do solo e de problemas de engenharia que podem acontecer quando o solo cede ou quando o solo se movimenta. E já falamos sobre recalque de solo e demos exemplos que podem afetar até o dia a dia das pessoas. Mas, professor, tem as grandes obras também que elas, imagino que elas devem levar ao máximo o conhecimento de engenharia da população. Como que o conhecimento da engenharia vai se desenvolvendo e como que ele se relaciona, por exemplo, com grandes obras, com obras marcantes? Por exemplo, a Torre de Pisa deve ter sido uma obra extremamente impactante para quando ela foi construída no século XIV. Mas nos dias de hoje, até que ponto que o conhecimento da engenharia se desenvolve com grandes obras ou permite que grandes obras aconteçam? As grandes obras têm um papel importante aí no desenvolvimento das técnicas, principalmente. Muito se aprendeu com as grandes obras, no que fala, a gente comentando em solo. As grandes barragens, o Canal do Panamá é um ícone dessa área, em que se conhecia muito pouco de solo que não fosse europeu ou solo americano, solo de área temperada. Se passou a entender do solo do trópico para baixo muito a partir do Canal do Panamá. Tanto que a obra demorou muito tempo para ser concluída porque não se conhecia direito como é que aquilo funcionava. Que inclinação que tinha que ter a barragem, como que ia fazer a escavação. Era muito comum fazer a escavação, daqui a pouco tudo ruía e tinha que fazer de novo. Então a obra demorou muito tempo para ficar pronta em função disso. E esse conhecimento, a geotecnia desenvolveu muito em cima desse tipo de obra, principalmente ali no Canal do Panamá. Quer dizer, então da própria área que se aprimora no desenvolvimento de tecnologias e tal, mas também existe essa questão de se meter às vezes numa encrenca que não se sabe direito de onde vai sair. Não sabe como vai sair. O canal é interessante porque já haviam feito o canal de Suez, lá ligando o Mediterrâneo com o Mar Vermelho, só que em área arenosa, a areia já se dominava bem a técnica. Pensou-se que seria tão simples quanto fazer em uma área tropical, que chovia 4, 5 meses por ano, o solo era totalmente diferente, dava para se fazer o mesmo tipo de coisa. E que tinha ainda o problema da malária, que matou milhares de trabalhadores. Condições sanitárias, então se aprendeu não só de engenharia, mas também de biologia, todas as áreas ali estão misturadas, e diplomáticas também, né, que envolvia um país externo, o Panamá, que envolvia Colômbia, que envolvia toda a área ali central, depois passou a envolver Estados Unidos, inicialmente era a França. Então é um problema político, um problema biológico, sanitário, envolve pessoas e envolve técnica, né, engenharia. Bom, uma das grandes obras que houve no Brasil foi a usina de Itaipu, que realmente deve ter alocado bastante conhecimento. Tem um videozinho institucional da estrutura que dá uma ideia sobre como que foi esse processo. Vamos assistir e depois a gente volta a conversar. Você quer ser meu amigo? Sim! Bom, professor, num caso como esse, de uma usina, como que é levado em consideração a questão do solo? Como que ele é controlado? Ele se movimenta?
Como a geotecnia lida com uma barragem como essa, por exemplo? A obra de barragem, aliás, todo engenheiro gosta muito desse tipo de obra, porque é uma obra completa. Tanto envolve concreto, aço, solo, ela envolve a engenharia civil inteira. Então, é uma obra que fascina de qualquer maneira, mesmo barragens pequenas, e numa obra do tamanho da Itaipu, que é única praticamente, isso é levado ao máximo. A barragem, ela se divide lá, praticamente a gente pode dividir em duas. Tem uma área que é concreto, onde ficam as turbinas, a parte geradora de energia, se for uma barragem hidrelétrica, né, como é o caso, e uma boa parte do lago é contido por solo, uma barragem de terra. Então tem as duas coisas, tem solo e tem concreto. Tem a parte geotécnica, geologia que está envolvida, porque o concreto é colocado em cima de rocha, né, o solo não suporta esse peso. Então normalmente se tira o solo, coloca a barragem apoiada na rocha. Tem que ser uma rocha de ótima qualidade também, não é qualquer uma. E a parte de terra, aí sim, ela pode ser apoiada sobre o solo. Tem que se retirar o solo mais superficial, que normalmente não tem uma resistência, mas a parte de terra é sobre o solo. E ela é feita de solo também, né? Então e esse solo se movimenta. A barragem Itaipu tem centenas de metros de altura. Uma barragem que o próprio corpo dela compactado, já ele se deforma e a fundação também se deforma bastante. Então o cuidado para que não se tenha trincas, qualquer trinca a água vai passar por dentro, pode levar à ruína. E isso é bastante, tem que haver um critério muito grande e muito complexo, né, para se analisar como é que ela vai se comportar numa situação real. Mas a questão chave que me chama a atenção numa questão como essa é, quando uma obra como essa vai ser feita, todos os problemas já estão previstos e resolvidos ou não? Não, normalmente tem muito problema que aparece posteriormente. E que daí precisa se desenvolver novas tecnologias? Principalmente quando é uma obra muito grande, muito complexa, né? Tudo que se pode planejar está previsto, está dentro do que se conhece. E muitas vezes aparece algo que não era conhecido, principalmente essas mais antigas, né? Barragem aí da década de 60, 70, a Itaipu 80, mas pelo tamanho dela muita coisa se foi desenvolvida ali, né? Como é que se fazia concretagem naquele volume, como é que se compacta naquele volume, a questão de planejamento é uma coisa que só se aplica para aquela situação e questões técnicas também que só aparecem ali. Bom, isso afeta uma questão que interessa a todos porque envolve políticas públicas nas quais obras estejam inseridas e envolve também a minha área que é contabilidade, que tem relação com o custo dessas obras. Por exemplo, se a engenharia for capaz de resolver todos os problemas, tem também como, no momento em que se contrata uma obra, já saber quanto que ela vai custar. Agora, se tem problemas novos, essas coisas não conseguem ser planejadas tão bem. Então, eu acho que vale a pena a gente discutir sobre esse campo de intersecção entre os negócios e a engenharia, para a gente entender melhor como que isso pode impactar, inclusive, no uso dos recursos públicos, né? Os recursos econômicos públicos. Mas a gente vai fazer isso depois dos comerciais. Estamos falando sobre problemas de engenharia, problemas de obras em engenharia que se relaciona a solo. E um dos principais problemas, pelo menos na minha percepção, que interessa a todos quando se fala em engenharia, é sobre a questão dos custos. Estamos aqui com o professor Flávio Crispim e eu queria saber de ti, professor, como que a engenharia lida com a questão de custos? Os custos de construção é um assunto que interessa a área de engenharia e de geotecnia? É um assunto essencial para a engenharia. Até a gente tem uma frase que se usa muito em engenharia que é: a boa engenharia só existe se for levado em conta o custo, quando se tem uma otimização de custo. Normalmente se tem lá a solução X, Y, Z. A boa é a que tem a boa técnica e o bom custo, né? As duas coisas bem aliadas tem-se uma boa engenharia. Do contrário, está sendo feito algo que não é
não está adequado, né? Ou seja, em linguagem bem coloquial, bem comum mesmo, bem coloquial, a boa engenharia é aquela que escolhe o ferro mais fino para fazer a viga mais barata, desde que a viga seja sólida o suficiente para não cair. Basicamente seria por aí. Não, otimiza o gasto de menos armadura, máximo de concreto, menos de armadura, o que o custo fica melhor. Né? E não só o custo, não é só o mais barato que significa uma obra ruim. Sim. Mas o que for uma obra ótima é que significa o melhor gasto do melhor material. Né? A questão é, quando se vai construir uma obra, e ainda mais uma obra pública gigantesca, é possível dimensionar com segurança quanto vai se gastar? Numa obra, se a gente pegar o exemplo de Itaipu, é uma coisa mais difícil de se fazer um orçamento bem realista. Mas um planejamento bastante razoável é bem possível. O que entra dentro desse planejamento? Conhecer bem o que se trata do tamanho da obra, os projetos executivos, o detalhamento da obra tem que estar bem definido. Vai ser feito isso, isso e isso. Tudo bem detalhado. Né? Ou seja, os materiais que vão ser usados, os processos que vão ser realizados, os recursos de mão de obra, de contratação de terceiros, tudo isso daí entra no custo de uma obra. Tudo entra no custo e quanto mais claro tiver esse planejamento, mais próximo se tem uma estimativa do custo. Vão existir sempre incertezas, algumas coisas que vão aparecer. Falando do solo, fez umas sondagens prévias, indicou que não tinha, teria que implodir algumas rochas lá, alguns metros cúbicos, alguns milhares nesse caso, né? Aí quando se vai fazer a obra, descobre que é o dobro de rocha. Aí isso já é um problema que faltou uma sondagem mais adequada. Agora descobre, não, tem 10% a mais de rocha. Isso está dentro daquela incerteza que caberia. Além da obra de Itaipu, também outra grande obra foi a Ponte Rio-Niterói, que foi a construção de uma estrutura dentro do rio, que isso com certeza deve ser um desafio para a questão da geotecnia, né? Sim, a estrutura embaixo d'água sempre é mais complexa do que no solo normal. Numa situação como essa, como que é preparado, no caso, o solo? É feito Nesse caso, a fundação da ponte ela vai ser apoiada no solo mais resistente que estiver ali. Faz uma sondagem, verifica, normalmente no fundo de lago, rio, mar, tem uma camada de solo muito ruim, uma camada compressível, né, que vai sendo depositada ali pela água. Tem que se passar a fundação dali, a estaca tem que descer além daquilo e apoiar num solo resistente, que é o caso aí da Rio-Niterói. Ela está apoiada toda no solo mais resistente. Inferior. Quer dizer, ela oscila, existem vídeos que mostram ela oscilando, mas isso também já foi previsto, que é para a questão aerodinâmica. Sim, aí a questão da estrutura de concreto, se amarra muito a estrutura para ela ficar rígida, ela fica muito cara e essencialmente cara, muito grande, né? E deixando ela mais flexível, ela consegue se movimentar dentro do movimento razoável, né? Ela aí pode se fazer uma estrutura mais esbelta, com custo menor. Bom, essas obras, tanto de Itaipu quanto a Rio-Niterói e várias outras obras que vieram depois, é muito comum as denúncias sobre exagero no gasto público. Mesmo agora nos estádios que foram construídos para a Copa, as obras públicas de modo geral, foi se pensado num determinado custo e de repente esse custo se extrapolava gigantescamente. Por que isso ocorre? É problema de engenharia ou é problema de gestão? É um problema de engenharia na parte que cabe a custos, né? O planejamento, mas essencialmente gestão. O problema maior que se tem hoje nas obras, e principalmente aparece nas públicas, né? Tem-se muito pouco tempo planejando e depois isso reflete num tempo muito grande construindo. O contrário é que seria o adequado. Faz um planejamento longo, pensa-se em todas as possibilidades, discute com todos os envolvidos, faz-se todas as análises necessárias antes de começar
a construção, né? Ter um projeto bem detalhado. Isso Não, seria o planejamento adequado. O senhor... Quando se passa para a obra, já está tudo muito bem definido. O custo está certo para começar, né? E tem-se poucas surpresas. Aí vai pegar um aditivo, a ideia do aditivo em obra serve para isso, para pegar uma incerteza ou outra. Mas o que se tem normalmente, principalmente nas grandes obras, é uma pressa para começar a obra, e aí o projeto fica comprimido, é um projeto básico. Quando você vai construir, aquele projeto não tem muito a ver com a obra em si. E aí dobra valor, né? Agora o senhor está falando uma coisa que é extremamente importante para o pessoal de casa compreender, porque ele vai de modo contrário ao senso comum. Já faz muito tempo que políticos e as pessoas difundem as opiniões desses políticos no dia a dia, dizendo que boa gestão é aquela que acaba com os processos burocráticos, que seria o tempo gasto para planejar uma obra, para fazer ela acontecer rápido. Por exemplo, vai se construir uma barragem, vai se construir uma usina, ao invés de se fazer todos os estudos socioambientais e tal, se constrói ela logo para não se perder tempo. Esse tipo de discurso, ele não colabora com a perda do controle de custos das obras públicas? Colabora muito. A ideia de que começando a obra rápida, ela vai ficar pronta rápida, não é embora no senso comum pareça que é isso, né? É óbvio, mas não é verdade. Começando rápido significa que ficou pouco tempo planejando. E o planejamento é essencial para definir orçamento, para definir como que a obra vai funcionar de verdade. O mau planejamento significa uma obra ruim, ou obra que não vai ser terminada. Um exemplo bem recente, né, que a gente tem é a transposição do São Francisco, que foi definida muito rapidamente, embora a ideia da obra tenha uns 200 anos, né, que já fazer aquilo já é antigo, a ideia de se fazer, mas o planejamento daquela obra que começou a ser executada foi feito num prazo muito pequeno. Não se teve tempo para levantar exatamente que tipo de solo tinha, onde é que o canal ia passar exatamente, levantamentos de engenharia. Quando se foi executar, foi se descobrindo que o custo seria o dobro, o custo seria muito maior, e aí várias partes foram ficando para trás, né, paradas. Então, pela perspectiva da engenharia, quando a gente ouve discursos no sentido de que haveria boa gestão se fizer as coisas rápidos, então é exatamente o contrário. Não que não possa ter celeridade nos processos de planejamento, mas é com um bom planejamento e que toma tempo, e que precisa de estudos, e que precisa de recurso, é que vai se garantir obras onde possa não haver desvio de recurso. Porque, convenhamos, o meu raciocínio é o seguinte, é que se você faz uma obra sem estudo, depois que você tiver que consertar os problemas, aí você tem que consertar com o preço que for necessário. Uma coisa é você contratar uma empresa que resolve um determinado problema, que faz uma implosão, se você faz uma licitação com 2 anos de antecedência, você consegue por um preço. Outra coisa é você já tem a obra, você já tem milhões ali, você precisa de uma empresa que faça a implosão, e aí as empresas, sabendo que você precisa, vão cobrar preços muito mais caros. É um exemplo bem simples, que cabe para qualquer pessoa que vai construir uma casa e para obra pública de grande estatura também, mesmo caso. O planejamento para a fundação, que é o que a gente falou de recalque e tal. O caso de Santos. Ali uma coisa que foi feita uma análise superficial. Colocaria a fundação rasa. Aí daqui a pouco, depois que o prédio inteiro está pronto, percebe-se que a fundação deveria ser profunda. Aí tem que levantar o prédio inteiro, tem que contratar então uma empresa especializada, que é muito mais cara, vai levantar a estrutura, fazer uma fundação profunda, tudo embaixo do prédio, com as pessoas morando nele, com o risco todo que envolve. Isso custa, claro, muito, muito mais caro. Se for numa casa pequena, a fundação afundou, começou a trincar a parede, vai ter que colocar um macaco ali, escavar, fazer um reforço da fundação. Isso custa muito mais caro do que se tivesse feito o reforço de início. Quando não tinha nada em cima, era só fazer uma sapata maior ou compactar um pouquinho mais o solo, pronto. Então custa 10, às vezes, depende do caso, né? Mas vezes e vezes mais caro, só porque não houve um planejamento adequado. E a questão de custo não envolve também só de construção, mas também de manutenção. E isso pode interessar a todos. Vamos ver esse exemplo aqui.
Professor, nesse caso, o viaduto caiu. Um viaduto que estava construído em Brasília, as pessoas estavam acostumadas a usá-lo, não passava pela cabeça de ninguém que fosse cair, mas caiu. E como ele também aconteceu outros exemplos em outras cidades, e até na Itália também caiu um viaduto de uma obra que foi construída há muitos anos. Como que a engenharia pode ajudar a evitar esse tipo de problema e como as pessoas podem saber se a máquina pública está cuidando bem dessas obras? Bom, tem uma área da engenharia que só trata do que a gente chama de, importando um conceito médico, que são patologias das construções, que são os defeitos. Vai aparecendo trinca, ela trata o ideal seria fazer uma manutenção para que essa patologia nunca apareça. Ou quando ela começa a aparecer, já faz uma manutenção preventiva e rápida, né? E nesse caso aí corretiva. Mas os tipos de essas obras que vêm a colapso, boa parte significa que não houve essa manutenção. A estrutura vai deteriorando, no caso de viaduto, estruturas grandes, a estrutura em si, né, vai deteriorando, estraga a armadura, daqui a pouco aquele aço já não consegue segurar mais, o concreto também se deteriora e a estrutura de sustentação se perde e a obra vai ao colapso. Isso também se aplica a estradas, porque, convenhamos, isso depende de solo e a quantidade de asfalto esburacado que nós temos no Brasil é gigantesco. Isso também se aplica? Se aplica. E é mais fácil ver em estradas do que ver em obra. A construção, o edifício, o prédio, normalmente ele é feito, a estrutura em si é feita para ter uma manutenção, se ela foi bem feita, estrutura de concreto, para ter uma primeira manutenção na estrutura, ali no pilar, na viga, em 50 anos. Essa é a vida útil média que se espera. Claro que o reboco, pintura, vai ter que ser feito em tempos menores, mas a estrutura em si, num tempo de 40, 50 anos. Então demora muito para aparecer uma coisa, para a estrutura vir a colapso mesmo, tem que ter uma coisa bem séria. Mas estrada ela é feita normalmente, principalmente pavimentos asfálticos, que é o que a gente tem em quase todas as estradas, ruas, né? 10 anos, normalmente. Algumas 20, mas em geral 10 anos. Aí com 3, 4 anos ela já devia sofrer ter feito uma manutenção preventiva para evitar que apareçam os buracos. E não é o que a gente tem normalmente, né? A manutenção é feita quando já está lá quase no final da vida útil dela. Ela teria, é uma coisa crítica para a engenharia no Brasil na parte de pavimentação. Espera-se que ela chegue quase no final da vida útil para fazer uma intervenção, que aí quase que é fazer de novo, né? O ideal seria 2, 3 anos, faz uma manutenção, coloca ela quase que no nível original, daqui 2, 3 anos de novo, e aí uma estrada com esse nível de manutenção vai durar 20 anos, 30 anos, com um custo muito menor do que fazer de novo a cada 10. A cada 10 anos. Professor, para encerrar, o senhor como pesquisador na área de solos, que envolve estradas, mas que envolve construções, dá para perceber, principalmente quando a gente fala de obras públicas, que existem possibilidades de desvio de recurso, de manipulação de orçamento, em função da não aplicação de bons conceitos de engenharia. E que todo mundo poderia cobrar se tivesse esses conceitos. Mas a gente pode dizer que falta conhecimento de engenharia na população? O conhecimento de engenharia, a difusão do conhecimento de engenharia entre a população é satisfatório? A gente pode dizer que falta muito para a engenharia, principalmente a construção civil. A parte mais visível da engenharia é a que se apropria da mão de obra, vamos dizer, mais barata, que é a menos qualificada, praticamente. Ela competia com o campo. Hoje, praticamente, o campo está mais tecnológico do que a construção civil. Então, a construção civil ainda ficou um nicho em que mesmo quem trabalha nela, está ali há muito tempo, tem um déficit de preparo muito grande. Inclusive engenheiros. A gente pode dizer que tem desconhecimento técnico bastante grande, mesmo na área mais técnica, melhor qualificada da engenharia. Não é só a população. O próprio corpo técnico, o corpo político, administrativo, tem um desconhecimento muito grande ainda. Bom, então a grande mensagem que a gente tem é que a engenharia é capaz
de resolver problemas, mas para resolver esses problemas também tem que se conhecer dos princípios da engenharia. E isso nesse caso, entra a participação da população e a divulgação científica. Técnicas existem. Hoje a engenharia já não tem mais vamos dizer, o que ela já... o pensamento do século XIX, que tudo se resolvia tudo poderia ser resolvido. Hoje já se pensa um pouco mais, né? Alguns problemas têm que ser contornados, tem que se envolver mais coisas. No século XIX era basicamente custo, né? Tendo dinheiro fazia-se qualquer coisa. Hoje não é só custo, tem pessoas, tem ambiente, tem que levar um monte mais coisas em conta. Mas existem as técnicas, o que falta é conhecimento de técnica. Professor, muito obrigado. O programa de hoje apontou que a engenharia se especializou em resolver problemas e suas práticas incluem aprender com situações novas para que novos erros não sejam cometidos, ou os mesmos erros não sejam cometidos. A geotecnia se preocupa com os problemas relacionados a solos, mas são várias as áreas que abordam outras questões. Para nós, de modo geral, ficaram mais do que dicas sobre como lidar com problemas de construção onde moramos. Ficaram fundamentos que apontam que o desconhecimento sobre engenharia é uma prática utilizada, muitas vezes, por gestores que estão interessados em aproveitar do próprio desconhecimento e a falta de planejamento para manipular recursos públicos. Noutras palavras, olhe com desconfiança quando alguém reclamar da burocracia na liberação de obras. Há boas razões racionais para que elas existam. Bem, vamos seguir adiante e nosso programa também fica disponível nas redes sociais, onde você pode argumentar se concorda ou se discorda de algo que foi debatido aqui. Dessa forma, a construção de conhecimento continua e você que nos assiste pode se tornar parte ativa desse processo. Você pode nos ajudar também compartilhando esse vídeo em redes sociais ou ainda marcando amigos que você acha que merece assistir. Se você gostou, anota quem você gosta. Se você não gostou, anota seus inimigos. E finalmente, não esqueça, somos uma sociedade que cada um de nós tem suas idiosincrasias, cada um de nós tem as suas particularidades. Mas o valor de cada um de nós é igual ao do outro. Mas se hoje nós aprendemos algo novo, então nós nos tornamos melhores do que nós mesmos éramos ontem.